você também trabalhou com uma agenda que traz a economia circular. Como é que foi isso? Como é que isso assim, isso me estranhou dentro de uma empresa grande, porque eu falei, nossa, empresa grande trabalhando com esse tipo de agenda, como é que é isso? E aí sim também como desdobrar isso para as pequenas e médias. A economia circular, ela é um caso, principalmente no Brasil, né? É bem específico porque é uma questão educacional e cultural, né? Então, eu vejo muitos e muitos amigos que têm bons conhecimentos e teve um alto nível educacional e não faz coleta de resíduo na casa. E alguns já falaram para mim, olha, eu não faço porque meu prédio não faz. Né? É engraçado isso, né? Muitas vezes eu coletava o resíduo da minha casa e descartava no supermercado, Sim. que depois não teve mais essa coleta, né? E depois a gente teve que mudar o esquema do prédio. Então, a economia circular ela tem um problema educacional no Brasil. Muitos falam, o plástico, não sei o quê. O plástico está aqui, ele é uma transformação química e é só você colocar onde ele deve estar. Então, o problema não é o plástico, né? O problema não são as matérias-primas. É o que você faz depois disso. Eu nunca vou esquecer de uma cena, uma vez que eu estava na Alemanha, eu cheguei num supermercado e aí eram jovens, eles deviam ter uns 14, 15 anos, né? E eles foram fazer compras no supermercado e na entrada tinha uma máquina que era para você descartar resíduos plásticos, né? E eles foram jogando todos os resíduos que eles tinham e aí a máquina devolveu um dinheiro para eles, na hora ali, né? Então, quando você também enxerga que o seu descarte ele é renda, ele é dinheiro, também muda, mas você precisa ver isso, né? Voltando àquele exemplo do Jardim Ibirapuera, a gente estava andando ali na região e essa empresa, né, uma das empresas que estavam no programa de aceleração, né, porque a gente criou, era um programa de aceleração dessas startups de impacto social, ele olhava assim e falava, ali tem 2 centavos, ali tem 4 centavos, ali tem 8 centavos, ali tem 10 centavos. Eu nunca tinha visto alguém olhar o resíduo dessa forma, né? Então o Brasil ele tem esse problema cultural. Perdão, o Brasil tem esse Ele me problema... deu um chute. Deu um chute, né? Tá tudo bem. O Brasil ele tem esse problema cultural. Então, as empresas, quando você olha as grandes indústrias, tem diferenças, né? Então, você provavelmente consome um tubo de cosmético ou de creme dental, ou do que seja, muito mais do que você consome de outras indústrias. Talvez você compre, não sei o seu perfil, mas você vai comprar pouquíssimas peças de roupa num ano, mas você consome muito mais água, cerveja, enfim. Né? Então, e aí, quem tem mais responsabilidade? Né? Será que essa empresa de bens de consumo? Ou será que os órgãos têm que pressionar essas empresas de bens de consumo igual ela pressiona uma empresa de serviço? Né? São coisas diferentes. Né? Então, os meus últimos anos em sustentabilidade foram em empresas que não eram de bens de consumo. Então, quando você pensa em economia circular, é como ser um agente que vai conseguir conectar parceiros para fomentar a economia circular. Né? Então, você pode, por exemplo, instalar... eu cheguei a conhecer uma empresa todo tipo de resíduo, né, Jean? Todo e qualquer tipo de Então, resíduo. eu faço uma televisão... Todo e qualquer tipo de resíduo. Aonde vai aquela televisão, que aliás eu não sei até hoje... Né? Outro dia a minha televisão estragou e eu falei pro moço que ia arrumar, eu falei, posso deixar com você? Ele falou, pode, mas eu não sei onde ele vai pôr. O que ele vai fazer com aquilo? Negócio de 40, sei lá, 50 polegadas, pra onde vai? Eu acho engraçado os carros. Às vezes eu vejo uns vídeos assim, São Paulo no ano de 2000, aí você anda, você só vê carro que não existe hoje. Pra onde foram esses carros? A responsabilidade da TV também, eu acho que deveria ser da fabricante. O fabricante falou, quando não usar mais... Você pode descartar aqui. Eu não vejo isso. Isso existe? Você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que começou há 12 anos atrás e que ao longo desses 12 anos ela evoluiu muito. Mas eu vou tentar dar um exemplo porque artigos eletrônicos eles têm uma legislação. Existe uma legislação. Né? E você tem corresponsáveis, a empresa ela é corresponsável, assim por diante. Mas eu vou dar um exemplo que eu vivenciei. Eu trabalhava numa empresa de material de construção. E em um certo momento, as empresas, as construtoras, elas começaram a devolver as embalagens para as empresas de material de construção. Falou, comprei seu produto aqui, sei lá quantos metros de piso. Pisos e mais pisos e torneiras e não sei o quê. Só que olha o tanto de embalagem que está, vocês precisam recolher. Né? E sempre ficava essa discussão. Né? Então, mas você vai recolher? Não, mas eu vendi para você? Não. Né? Então...
Até que vem um decreto. E aí vem um decreto qual foi? Foi algum estado, não vou lembrar qual agora, do Sul, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois... E aí o decreto foi, as empresas precisam compensar as suas emissões de embalagem em X%. Então, e aí é engraçado, vamos fazer uma pausa. As grandes empresas, os CPFs estão lá, olha, vamos fazer essa política, vamos tentar estruturar uma economia aqui pensando em compensação de embalagem, vamos fazer isso. Muitas empresas falam, não, porque sempre foi assim, eu não preciso agora recolher esse resíduo. E aí vem um decreto. E aí tudo vira incêndio. Aí você começa a ter que estruturar, contratar uma assessoria jurídica especial, você precisa contratar... Enfim, então vira uma confusão. Então, a economia circular, ela vai ter... Ela é extremamente ampla, porque você pode trabalhar o reuso de material dentro da sua fábrica, ou você pode trabalhar de um resíduo sólido após uso, né? Então, são coisas diferentes. Mas o que eu entendi o que você está dizendo, agora o que eu vejo como consumidora é que eu gostaria de escolher um produto onde a empresa depois me orientasse. Porque assim, é o que você disse, eu não vou procurar no governo, que a gente conversou logo no início, eu não vou perguntar para o governo onde eu ponho isso. Pouco tempo atrás, a gente tinha um capacete em casa de moto que estava vencido. Nem sabia que capacete de moto tinha vencimento, mas tem vencimento. Aí a gente entrou em contato com a fabricante. O fabricante falou, não, pode ficar com ele aí. Porque meu marido falou assim, vou pôr ele aqui fora. Vai que alguém pega, isso aqui tá vencido, pode acontecer um acidente com essa pessoa. Sabe? Então, a gente ficou pensando, falou, não, vamos tentar devolver para a empresa. Não, pode ficar com ele aí, olha, como ele... Você caiu com ele? Não, então pode usar. Então, assim, eu preferiria escolher, e aí... esse olhar do outro lado, novamente, que é o nosso objetivo aqui, gestão, empresas, né, a parte corporativa, como empresa, o quanto eu cativo também esse meu cliente, o quanto eu tenho responsabilidade com o meio ambiente, foi o nosso início da nossa conversa aqui, do meio ambiente, do social, e o quanto eu respeito isso. Então, eu como cliente, eu gostaria de comprar dessas empresas que tivessem essa preocupação. É engraçado, muitas empresas que vendem produtos, você sabia que eles têm devoluções e reclamações no saque? Então, mas eles divulgam isso? Você que é do marketing. Não, eles têm reclamação no saque porque eles não leem como instalar o produto e quebram o produto. Ah, sim, isso tudo Imagina bem. você colocar numa embalagem que ele sabe aonde ele vai descartar. Se ele não lê nem como instalar... Né? Claro, não são todas as pessoas, né? Mas é a questão da informação. Mas não acho que isenta. Não acho que isenta a empresa dessa responsabilidade. Porque pode ser que muita gente não leia, pode ser que... mas eu, por exemplo, seria uma pessoa que eu ia olhar e falar, bom, quebrou, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu queria entrar no site, o seu produto quebrou, o seu produto estragou, você vai desfazer do seu produto? Faça isso aqui. Me parece muito simples, sabe? Eu conheci uma startup, por exemplo, que ela conecta o teu descarte. Então, depende, né, se você tem uma caneca, ou se você tem um celular, ou se você tem uma batedeira... Ele conecta você a um ponto de descarte mais próximo. Provavelmente você nunca ouviu falar disso, né? Nunca ouvi falar. Então, essa informação ela não chega, né? Então, porque o brasileiro... Eu vou dizer o brasileiro, infelizmente... Ele não está olhando isso ainda, né? O brasileiro ele ainda não tem muita preocupação com o resíduo, infelizmente. Então, mais uma vez, quem está preocupado com resíduo, no caso, e com todas as questões que a gente falou aqui, inovação, sustentabilidade, é uma pessoa que já está um passo à frente.